Galera, The Boys tá rolando, tá fazendo um maior sucesso aí, né, no Amazon Prime, né? Já estamos na quinta e última temporada. Mas enquanto The Boys tá rolando, eu resolvi aqui fazer esse vídeo um especial para a gente saber, afinal vocês já se perguntaram, qual é o personagem mais poderoso de The Boys? Quais são os mais poderosos, né? Quais estão acima, né, os supers, né, mais acima de todos, né? Pois é. Então, é isso que nós vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Quais os supers mais poderosos do universo de The Boys, né? Do mais fraco para até o mais forte, né? Só os 10, lembrando, só top 10. Lembrando que já vou descartar aqui, por exemplo, o Profundo, né? Porque o Profundo, na minha opinião, é o mais fraco. E ele não entra com certeza nesse top 10. Já vou avisando que foi bem difícil fazer esse top 10 aqui na lista, mano. Bem difícil. E a Starlight também não tá na lista. A Luz Estrela. Eu até ia colocar ela, mas lembrei que tem alguns outros aí que estão bem mais à frente dela, bem mais à frente. Então, mas aqui eu separei com base na minha opinião, beleza? Na minha opinião. Quais são os mais fortes, os 10 mais fortes, do mais fraco para o mais forte. Mas beleza, galera? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E já de quebra, assim como o Homelander, mete o laser nesse like, beleza? Mete o laser nesse like, mete também o laser no botão de se inscrever aqui embaixo, por favor. E também gostaria de saber da sua opinião, o que você está achando dessa nova temporada de The Boys. E também quem você acha que vai matar o Homelander. Quem você acha como você acha que o Homelander vai morrer? Se você acha que agora o Homelander é imortal? Quero saber a tua opinião. Enfim, comente aqui embaixo que eu quero saber. Enfim. Mas então, galera, sem enrolação, eu queria começar essa lista. Em 10º lugar, eu coloquei a Kimiko, ou Químico, como você preferir chamar, né? Químico, como o francês fala, né? Ah, isso tá, Ulisses, por que tu colocou a Kimiko em 10º lugar, meu amigo? Porque a Kimiko, assim, do grupo dos rapazes, do grupo dos The Boys, eu acho ela a mais forte. Quer dizer, pelo menos a mais forte. Porque, beleza, das mulheres só tem ela e a Luz Estrela. E entre a Luz Estrela, ela é mais forte. Porque, pelo menos, olha só os feitos dela. Ela tem um baita fator de cura, nível o fator de cura do Wolverine ou do Deadpool, né? Que é como a gente sabe. Ela também é extremamente resistente. Pô, ela conseguiu resistir, sobreviver à radiação lá do Soldier Boy. Aquela explosão lá do Soldier Boy que a gente sabe do poder dele, né? A gente sabe do poder do Soldier Boy. Aí ela conseguiu sobreviver àquilo, conseguiu bater de frente com o Black Noir e ainda sobreviveu. Mano, muita coisa. A Kimiko, ela é basicamente um animal selvagem, mano. Não tem nem o que discutir, mano. A Kimiko é basicamente um animal, é literalmente um animal. Não, literalmente não. É basicamente um animal selvagem, mano. E a gente mesmo vê também lá na terceira temporada, que não lembro se foi na terceira ou foi na quarta. Acho que foi na terceira, isso na terceira. Que mesmo ela mesmo sem os seus poderes, ela ainda conseguiu, pô, bater de frente com os caras lá e agir feito um animal selvagem, mano. Olha o tanto que a Kimiko é braba, velho. Pois é, pra vocês verem aí, ó, o nível dela, mano. Então, a Kimiko, ela é absurda, meus amigos. Absurda. Ok, agora seguindo para a próxima lista, em 9º lugar, nós temos o Trem Bala, meus amigos, o A-Train. Sim, eu coloquei o Trem Bala aqui nessa lista. E por que eu coloquei ele, meus amigos? Porque pelo simples fato de que, só por ele ter super velocidade, já é mais que suficiente para colocar ele aqui nessa lista, né, meus amigos? Então, com certeza, ele tem que estar aqui nessa lista, né? Porque ele é muito rápido, ele corre tão rápido que consegue fazer até as pessoas explodirem, né? A gente viu, né, lá. E detalhe, ele, diferentemente do Flash, ele não é a velocidade da luz, ele não alcança a velocidade da luz, ele só alcança a velocidade do som. Ele só é mais rápido não, né? Ele é do nível da velocidade do som, meus amigos. Então já tá dito aí. Então, com certeza, tem que prestar atenção nisso, velho. Ele é do nível da velocidade do som, ele é bem rápido, bem veloz. Vocês viram, né? Até nessa última cena aí na quinta temporada, antes dele morrer, antes do Homelander matar ele, né? Que ele correu e ele tem um arco de redenção. Vocês perceberam, né? Ele tem um baita arco de redenção, porque no começo ele era um babaca, mas logo depois aí no final, pô, na primeira temporada, na primeira vez que a gente viu o Trem Bala, a gente viu lá que ele matou a menina, né? A ex-namorada do Ryuk, e agora
a gente viu que ele se redimiu, né? Ele não matou mais ele não matou mais a menina, né? Na última cena dele antes dele morrer, né? E ou seja, mas a gente viu também que, como eu disse, ele correndo lá, o Homelander indo atrás dele, mesmo assim a velocidade do Homelander não conseguiu alcançar a velocidade do trem-bala. Então, ele só alcançou o trem-bala porque o trem-bala tropeçou, né? Mas dito isso, ele merece estar aqui nessa lista, né? Porque, pelo simples fato de que ele é muito rápido, ele conseguiu bater de frente com o Profundo, bateu de frente com o Black Noir, então ele com certeza tem que estar aqui. E falando em Black Noir, ele é o próximo aqui dessa lista. Em 8º lugar eu coloco ele, o Black Noir. Aí se você perguntar, Luiz, qual dos dois? O primeiro ou o segundo, né? Porque tem dois, né? Porque tivemos o primeiro, né? Que era aquele... Que inclusive já vou falar um baita poder do Black Noir, que é o modo stealth, né? Então já tem que prestar atenção nisso aí. No modo stealth do Black Noir, meus amigos. Então já tá aí, né? No modo stealth ativado. E também... Outra coisa também muito importante do Black Noir é que ele tem uma força nível do Homelander. Porque, eu não sei se você sabe, mas nos quadrinhos, o Black Noir, ele é um clone do Homelander. Isso mesmo, ele é um clone. Eu até já falei isso em alguns vídeos aqui do canal, né? Que eu já falei de The Boys, eu falei isso, que nos quadrinhos ele é um clone do Homelander. E na série, ele não é um clone. Embora ele não é um clone, mas ele tem os mesmos poderes que o Homelander, porque a gente viu na 4ª temporada, por exemplo, que ele podia voar, ele tinha super força, ele tinha, muita coisa, tá ligado? Então ele tem muita coisa que o Homelander tem, tá ligado? Só não tá mais pra frente porque a gente não viu ainda muitos feitos dele. Mas, até porque o Black Noir ele não faz nada, porque ele é uma pedra, temos que confessar, ele é uma pedra. Mas ele tem que estar aqui nessa lista pelo nível de força dele, pelo nível de resistência dele e... Também só pelo fato dele poder voar, já é um baita feito. Porque poucos supers conseguem voar nessa série. A gente sabe disso, né? Poucos supers conseguem voar, então só por isso já merece estar aqui nessa lista. Ok, então, seguindo para o próximo. Em 7º lugar, eu coloquei aqui a Victoria Newman, meus amigos. Isso mesmo, ela mesma, a menina que explode cabeças. Que basicamente o poder dela é parecido com a menina lá do Gen V, né? A Maria Moreal, Maria Rambeau, Maria Moreal, acho que é esse o nome dela. E se vocês perguntarem, Luiz, por que tu não colocou ela? Porque eu ainda acho muito cedo para equipararmos a ela com a Victoria Newman. Até porque a gente sabe que a Newman ela é mais velha, tem mais experiência, ela é mais sábia, tem mais... Enfim, por ela ser mais velha, ela tem mais experiência. E a Newman merece estar aqui nessa lista, porque meus amigos... A Newman é apelona. O único que ela não conseguiu bater de frente ainda foi o Homelander. Mas assim, eu acho, porque como o poder dela é controlar sangue, eu acho que ela poderia provocar uma parada cardíaca no Homelander. Sabe, galera? Eu acho que ela poderia, tipo... Como ela tem o poder de controlar sangue, assim, matar o Homelander, explodir a cabeça do Homelander, eu acho que não. Mas ela poderia controlar o sangue do coração dele e provocar uma parada cardíaca no Homelander, sabe? Eu acho que ela poderia fazer isso. E se o Homelander ainda tivesse o vírus, aí com certeza ia piorar pra ele. E ainda mais, eu digo também que nesses últimos episódios que a gente viu nessa aqui temporada, naquele episódio, né, que eles vão atrás do V1 e o Soldier Boy trancou o Homelander lá naquela câmera, se a Newman tivesse lá, com certeza estaria acabado pro Homelander. O Homelander não teria mais chance. Então com certeza, e ela até por cima... quase acabou com a Starlight, com a Luz Estrela. Vocês se lembram? Ela quase acabou com a Luz Estrela. Lá nas primeiras temporadas, quando a Luz Estrela ainda era do 7. Ela conseguiu fazer a Sun Grapple. E não só ela, mas também de todos os The Boys, né? Então, com certeza, ela tem que estar aqui. O único jeito de deter ela é o jeito como o Bruto derrotou ela, né? Tampando o olhar dela. É o único jeito de derrotar. A não ser que você seja o Demolidor. Mas ok, né? Agora em 6º lugar nós temos a Stormfront, vulgo Tempesta, vulgo pior tradução que já fizeram aqui na face da Terra. A Tempesta, né? Stormfront. Que ela é basicamente a tempestade dos X-Men aqui nesse universo de The Boys, né? E nós temos que concordar. O FDP, velho. O FDP, o personagem FDP. Eu acho que a personagem de The Boys que eu mais odeio até hoje é ela. Com certeza. Porque ela é nazista, racista, ela é tudo de ruim que você pode imaginar.
Mas enfim, galera, ela está aqui nessa posição e merece estar aqui nessa lista, porque, pô, os feitos dela são absurdos. Ela pode controlar eletricidade, pode... Enfim, basicamente ela controla, né, a eletricidade. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que é isso. Não tem muito o que dizer. Basicamente é esse poder dela. Ela controla a super velocidade. Ela pode voar também. Coisa como eu já falei, poucos supers conseguem voar. Ela tem super força. Ela tem, pô, uma baita resistência. Muita coisa, galera. Muita coisa. E ainda mais, olha só o nível de resistência dela. Porque ela sobreviveu lá à rajada do Ryan. Que é tipo a mesma rajada do Homelander. Pô, o Ryan atingiu lá e ela não morreu. Ela não morreu. Beleza, ela só morreu lá na terceira temporada quando o Homelander lá estuprou ela, mas mesmo assim ela não morreu. Olha que surpresa, cara. Beleza, ela ficou muito ferida, mas não morreu. Olha o nível, galera. Olha o nível de resistência dessa doida, meu amigo. Olha o nível de resistência dela. Ai, ai, meus amigos. Ai, ai. Ok. Agora vamos para o quinto lugar, top 5. Agora, galera, nós temos a Maeve, meus amigos. A Rainha Maeve, né? Vulgo a Mulher Maravilha desse universo de The Boys. Aí vocês vão falar, Ulisses, por que tu colocou a Rainha Maeve à frente da Stormfront? Eu sei, galera, foi bem difícil fazer essa lista. Mas vocês vão falar, Stormfront pode voar, a Maeve não pode. Sim, beleza. Mas eu coloquei a Maeve na frente porque ela bateu de frente com a Stormfront, conseguiu humilhar a Stormfront, conseguiu acabar com ela. Ela, a Starlight e a Kimiko, as três juntas. Mas mesmo assim, pô, só a Maeve sozinha já conseguiu fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, pô, já é um baita feito, pô. Baita feito. Sem falar que a Maeve, ela conseguiu também bater de frente com o Homelander, conseguiu fazer ele sangrar, uma das poucas que conseguiram fazer isso, né? Conseguiu fazer o Homelander sangrar, bateu de frente com ele, sem falar que também ainda sobreviveu à radiação também lá do Soldier Boy, porque ela pulou lá lá na terceira temporada, na batalha final da terceira temporada, ela pulou lá do prédio e o Soldier Boy explodiu e ela ainda sobreviveu. Né? E pena que a gente nunca mais viu ela, né, depois, porque a Maeve faz uma falta. Honestamente, a Maeve faz uma falta. Então, foi isso. Sem falar também que ela é imune. Ela é a prova de balas, pô. Ela é imune a balas. Ela é a prova de balas. Então ela também tem uma baita resistência. É super forte. Muita coisa, galera. Então, a bicha é braba. A bicha é braba. Ok. Agora indo para quarto lugar, nós temos ele, meus amigos. O Billy Bruto. O Billy Bruto. Pois é, meus amigos. Por que agora eu coloco ele em quarto lugar, meus amigos? Porque, se vocês lembram que eu falei da Nilma? Pois é, ele conseguiu fazer isso. Conseguiu tampar a Nilma, meus amigos. Conseguiu ele tampar a Nilma e conseguiu numa velocidade absurda. Não só ela, mas também conseguiu com a Cindy. Porque a Cindy tem os mesmos poderes que a Nilma e de controlar sangue, explodir cabeças. E ele também conseguiu nessa temporada acabar com a Cindy, né? Com uma velocidade, pô, absurda. Quer dizer, não absurda, né? Não nível Trembala, mas ele conseguiu, né, pô, acabar com as duas. As duas têm um poder, tipo, absurdo de explodir e ele conseguiu acabar com as duas. Olha isso, mano. Tá ligado? Conseguiu tampar o olhar das duas, conseguiu conseguiu prender as duas lá nos seus tentáculos. Mano, ele basicamente me lembra um pouquinho do Dr. Octopus, tá ligado? Então, com certeza eu acho que ele tá no nível bem mais à frente que os outros aqui, agora com esse novo poder dele. Só não tá mais à frente que esses outros três aqui que eu vou falar aqui. Em terceiro lugar, indo para o top 3, meus amigos. Em terceiro lugar, eu coloco o Ryan. Sim, eu coloco o Ryan mais à frente que todos aqui. Aí você vai falar, Ulisses, por que mais o Ryan? Ele... né, pouco experiente e tal, ele é mais novo que os outros e tal, etc. Sim, mas calma, galera, eu sei disso, eu entendo. Mas o Ryan tem que estar na frente, meus amigos, porque ele é o filho do Homelander e ele também conseguiu bater de frente com o Homelander, meus amigos. Beleza que ele perdeu, mas ele, pô, ele tem os mesmos poderes que o Homelander, não tem nem o que discutir. E os poderes do Homelander é o quê? É os mesmos poderes do Superman. Então ele é super forte. Ele é super forte. Beleza, que ele não conseguiu derrubar o Bruto lá. Mas é porque o Bruto também tá baita forte, né, meus amigos? Mas eu acho que é... Mas como eu disse, ele não... Eu disse, meus amigos, ele é o filho do Homelander e não tem nem muito o que discutir. Ele tem os mesmos poderes que o Homelander e, pô, ele pode voar, ele tem laser, super força, velocidade, tudo. Ele pode destruir tudo, pode acabar com tudo. Então,
Ele é o mini Superman. É a versão mini Superman. Então não tem muito o que discutir. O Ryan merece estar à frente aqui de todos por causa da quantidade de poderes que ele tem. E ele só não está mais frente que os próximos aqui dois que eu vou falar. Em segundo lugar, agora nós temos o Soldier Boy, meus amigos. Vulgo o Capitão América mal caracterizado desse universo de The Boys. Então, porque o Soldier Boy é o segundo super mais forte de todos aqui dessa lista. Por quê? E por que está à frente de todos aqui? Pelo simples fato de que, olha só, ele tem aquela explosão, ele é imune a toxinas, ele é imune à radiação, ele é imune ao vírus. Sim, a gente viu, né, lá que ele é imune ao vírus, né, porque ele tem o V1, né, o primeiro V de todos, né, o primeiro composto V de todos. Então, só isso já é um baita feito, pô, ele não ter morrido pelo vírus. E também o Soldier Boy, ele sem falar a experiência dele, né, pô, porque ele lutou em guerra, ele é um soldado, ele lutou em guerra, então só por essa experiência dele, ele já merece estar aqui na frente. Conseguiu bater de frente com o Homelander, conseguiu fazer o Homelander sangrar, e mano, aquele poder dele de explodir, é basicamente como se ele tivesse um reator Arc dentro dele e ele faz explodir, tá ligado? Ele é como se ele tivesse o reator Arc do Homem de Ferro, é o peito lá do Homem de Ferro, e ele vai lá e explode feita energia, com uma grande energia. Isso é um baita feito, viu? Isso é um baita poder, porque viu que ele, não se lembra lá no final da terceira temporada que ele conseguiu explodir lá e causar uma baita explosão? Então, pois é, meus amigos. Então, o Soldier Boy é sim muito forte e ele merece estar aqui nessa posição. Agora, em primeiríssimo lugar, como o super mais forte de todos, que era ninguém. Beleza. Teve alguns que conseguiram bater de frente com ele? Sim. Como a Maeve, o Ryan, o Soldier Boy, o Bruto também, quando ele tá lá com o composto V na terceira temporada. Mas mesmo assim, ninguém ainda conseguiu derrotar ele. Vulgo Homelander, meus amigos. O Homelander. É claro que o Homelander, por enquanto, é o super mais poderoso aqui do universo de The Boys, meus amigos. Não tem nem discussão. Mas sim, o Homelander, ele não tem fraqueza física. Quer dizer, até o momento. Porque a gente viu a fraqueza, a kryptonita que ele teve, né? Quando o Soldier Boy colocou ele dentro daquela câmera. A câmara. Não, eu falei câmera, né? Mas é câmara. Quando ele... Aí tem aquela radiação lá e tudo, e aí enfraquece os poderes do Homelander, né? E a gente viu o quão fraco ele ficou. Então sim, o Homelander já tem uma fraqueza física. Mas agora, a grande fraqueza do Homelander são as fraquezas psicológicas. Que o Homelander quer o quê? Porque a gente sabe como ele é narcisista, ele é egoísta, só pensa nele mesmo. E ele quer o quê? A atenção do público, o amor pelo público. Se ele pede esse amor e tudo, acabou pro Homelander, tá ligado? Acabou pro psicológico dele. Então, o Homelander só tem mais fraqueza psicológica do que física, né? A gente sabe disso. Mas sobre os poderes dele não tem nem o que falar. Ele é o Superman. Eu falei do Ryan, pronto. É o Superman. Ele é o Superman. Tem laser, pode voar, super forte, super força, super resistente, muita coisa. E como eu disse, os únicos supers que conseguiram fazer o Homelander sangrar foi o Soldier Boy, a Maeve e o Ryan. Né, eles foram os únicos que conseguiram bater de frente com o Homelander. E nem a Nilma, que a Nilma já acho poderosíssima, conseguiu também bater de frente com o Homelander. Com o Homelander, meus amigos. Pois é. E a Stormfront, pô, por mais que eu coloquei a Stormfront à frente da Nilma, eu coloquei ela pelo nível de resistência dela, por ela ter sobrevivido à rajada lá do Ryan, né? Que é a mesma rajada do Homelander, coisa que eu acho que a Nilma não sobreviveria, né? Porque a Nilma é quase que uma humana normal, tá ligado? Mas porque a Nilma não tem super resistência como os outros aqui tem, tá ligado? Mas o Homelander não tem nem o que falar, meus amigos. Ele é o super mais poderoso de The Boys. Pois é. Então, é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. E compartilha esse vídeo aí pros seus amigos que são fãs de The Boys. Que curta esse universo, curta essa série. E me diz aí, eu quero saber muito aqui embaixo. Me diz aqui sua opinião. Qual é seu personagem favorito de The Boys? O que você tá achando dessa nova temporada? O que você acha que vai acontecer no final? Quais são as suas expectativas para o final dessa série maravilhosa? E é isso, galera. Falou e até a próxima.